Se eu for colocar um culto familiar na minha casa, com os meus filhos, eu estou arrebentado. Como é que faz? Tem benefícios, além dos benefícios espirituais, além de fazer uma criança crescer e não se perder espiritualmente. Vamos lá. Acompanhe esse slide, por gentileza, que eu preparei para os irmãos. Acompanhe, por gentileza. O culto familiar, ele propicia, em primeiro lugar, um ambiente familiar agradável. Você sabe por quê? 90% das casas evangélicas só tem gritaria, e briga, e briga, e gritaria. Porque não se tem mais tempo para cultos familiares. Começa o culto familiar na sua casa, para ver se não volta a harmonia. Vamos lá. Ele, em segundo lugar, enriquece a comunhão entre os membros. Eu passo a amar um pouco mais minha esposa e ela a mim. Amar mais ainda meus filhos, se isso é possível, e eles a mim. Um culto familiar propicia o diminuir de desavenças. Acaba com focos de desunião, porque é o momento em que eu estou com a minha família, e um está orando pelo outro, um está abençoando o outro, um está falando com o outro, e todo mundo se expondo à palavra de Deus. O culto familiar, ele é fundamental, porque leva os filhos a perseverar em seguir a Cristo. Irmãos, Timóteo não se desviou. Meu pai não tinha um segundo do dia para fazer culto familiar lá em casa. Mas minha mãe não deixava culto familiar faltar. E a gente cresceu. E os 5 não saíram da presença do Senhor. Vai acontecer com você também. Olha que fantástico. Culto familiar prepara-nos a render melhor para o serviço e a glorificação de Deus no trabalho diário. Por quê? Porque eu saio de casa com a palavra de Deus. Eu durmo com a palavra de Deus. No outro dia eu estou cheio da palavra de Deus. O culto familiar também traz a nós forças para enfrentar com coragem os problemas e tentações do dia. Eu duvido que um marido e uma mulher que façam um culto familiar, ele saia para a rua e no primeiro rabo de saia maligno ele caia. Dizem que o que segura marido em casa é sexo. Não. É culto familiar. Agora também sexo faz parte. Agora, meu irmão, para ter, tem que ser carinhoso com a mulher, né? Mas depois a gente trabalha família. Aqui é culto familiar. Vamos lá. Culto familiar faz-nos passar o dia na presença do divino amigo e ajudador, o Espírito Santo. Você já pensou nisso? Você já pensou que quando você faz o culto familiar, você está invocando quem? Quem? Você está invocando o Senhor, o Espírito Santo, Deus o Pai. E a Bíblia diz, perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam, e o invocam em espírito e em o quê? Verdade. Gente, olha o que um culto familiar faz. Ele aumenta a influência e a obra da igreja no mundo. Porque eu chego na casa do Senhor com o coração cheio da graça e da palavra de Deus. Um culto familiar anima outros lares. É mais ou menos assim. É a fofoca santa. Uma irmã chega perto de você e diz, ih, mas está feio lá em casa. Ih, mas a coisa está brava. O marido está bravo. Aí você diz, rapaz, mas eu amanso meu marido, é rápido. Como? A gente abre a palavra, a gente lê, a gente ora. Jesus desce a lapada nele. E ele já vai amansando. Uma conta para outra. Uma conta para outra. Gente,
culto familiar honra o nosso Pai Celestial, porque Ele quer seus filhos em volta da mesa, se alegrando na presença dEle. Gente, o que é culto familiar? É momento de alimentação espiritual. Não há coisa melhor na minha casa que eu estar sentado com minha esposa e ver meus dois enchendo o pandu. E olhando assim, dizendo, para onde vai tanta comida, Jesus? E minha esposa até brincando, ai que eu tenho que despachar muito processo. E eu brincando, eu tenho que dar muita aula. Porque os bichinhos crescem, né? Sabe o que é o culto familiar? É Deus sendo chamado para estar com a família e todo mundo se alegrando junto. Irmãos, quem fala isso é ninguém mais, ninguém menos que Orlando Boyer. Quem é Orlando Boyer? Nesse livro que eu recomendo os irmãos comprarem, e que é barato. Toda a família. Eu vou enviar o link para os irmãos. Irmãos, Orlando Boyer foi um dos maiores pregadores e ensinadores da palavra de Deus no início do século na Igreja Assembleia de Deus. Ele tem uma obra chamada Espada Cortante, que é um comentário formidável de Mateus, Marcos, Lucas, João, Daniel e Apocalipse. Ele tem outra obra chamada Pequena Enciclopédia Bíblica, que foram fundamentais para os primeiros pastores da Assembleia de Deus. É um homem de uma cultura maravilhosa. E vamos ser francos, Orlando Boyer tinha razão. Tinha razão. Agora, pastor, meu Deus do céu, será realmente, Josué, o segundo vídeo onde eu boto a numeração, parece que começa no 13. Será realmente que o culto doméstico tem algum efeito nos meus filhos? Tem algum testemunho atual de alguém que está vivo e que fala do culto doméstico? Será que o culto doméstico produz alguma coisa até no meu filho que está afastado e que eu investi uma vida inteira no culto doméstico? Tem dois testemunhos que o pastor Iago Martins, ele dá nesse vídeo que eu vou disponibilizar para os irmãos como material complementar ao culto doméstico, tá? E a aula que estamos tendo hoje, e os irmãos vão assistir em casa, porque eu quero entupi-los de material para a gente crescer muito quanto ao evangelismo. Meu filho, é possível soltar, meu filho? Me ajude. Escute. Existem muitos testemunhos maravilhosos sobre como o culto doméstico abençoa a vida de muitos homens de Deus do passado. No aniversário de 50 anos de casamento dos seus pais, o famoso pregador Joel Bick, ele escreve um livreto sobre culto doméstico muito interessante, publicado pela editora Fiel, onde ele narra que no aniversário de 50 anos dos seus pais, um dos seus irmãos deu o seguinte testemunho: Pai, a lembrança mais remota que tenho é a de lágrimas escorrendo pelo seu rosto, enquanto você nos ensinava sobre como o Espírito Santo guia os crentes, nas noites de domingo, quando usava o livro O Peregrino. Quando eu tinha 3 anos de idade, Deus o usou em nosso culto doméstico para me convencer que o cristianismo era verdadeiro. Não importa o quanto tenha me desviado nos últimos anos, nunca pude questionar seriamente a veracidade do cristianismo, e quero lhe agradecer por isso. Já na sua autobiografia, o famoso missionário John Patton conta sobre como a sua ida para a obra missionária no meio dos índios canibais foi influenciada pelas orações de seu pai durante os cultos domésticos. Jamais poderia explicar o quanto as orações de meu pai me impressionaram naquele momento, e nenhum estranho poderia compreender. Quando ele ficava de joelhos, com todos nós ajoelhados ao seu redor, durante o culto doméstico, ele derramava toda a sua alma, com lágrimas, orando para que o mundo pagão se convertesse para servir a Jesus. E por todas as necessidades pessoais e familiares. Todos nós nos sentíamos como se estivéssemos na presença do Salvador vivo e aprendíamos a conhecê-lo e a amá-lo como nosso amigo divino. Quando nos levantávamos, eu costumava olhar para o brilho no rosto de meu pai e desejava ser como ele em meu espírito, na esperança de que, em resposta às orações dele, eu pudesse ter o privilégio e o preparo para levar o bendito evangelho a alguma parte do mundo pagão. Homens de Deus foram enviados para a obra missionária, foram convertidos através do testemunho de seus pais dentro de casa. Você pergunta, tá, Iago, mas como é então que a gente pode até fazer aí, filho. Até aí.
Irmãos, viram a influência de um culto doméstico? Um filho dizendo para o pai: pai, eu não estou na igreja, mas até hoje eu acredito no cristianismo por causa do culto doméstico. O outro dizendo: pai, eu larguei tudo e fui para missões, porque tu oravas para que Deus fizesse isso. E eu estou como missionário. Agora escute, vamos lá. Pastor, entendi a importância do culto doméstico. Como é que eu faço? Minha primeira finalidade nesse encontro com evangelistas é salvar a próxima geração do Brasil para Cristo. Eu ainda não estou preocupado com os meninos de 18, 19, 20, 21 anos, que infelizmente estiveram aqui dentro e estão fora. E você sabe por que estão fora? Porque talvez, o mundo os tenha engolido, porque pais nunca lutaram com cultos domésticos. Talvez. Não estou julgando a vida de ninguém. Então, minha preocupação no início agora é: vamos salvar a próxima geração nossa. Eu estou falando dos meninos que têm até 9, 10, 11 anos. Você tem que se comprometer em fazer o culto doméstico com teus filhos. Pastor, a mãe deles nem quer me ver, eu estou separada há tantos anos. Ótimo, mas você tem direito à visita familiar dos seus filhos. Pastor, nós estamos em dificuldades, mas você ainda pode salvar seus filhos. Pastor, eles não querem me ouvir, calma, eles ainda têm 8, 9, 10 anos, fica tranquilo. Esse segundo vídeo é para você entender que não é difícil fazer culto familiar com criança, que é onde eu quero atingir hoje. Escute o segundo vídeo, um testemunho de uma menina que serve ao Senhor, que é pastora em uma igreja que tem culto no domingo 5 vezes no dia, de tanto culto que eles têm que fazer. E olha como o pai dela trabalhou com ela e os irmãos quando eram crianças. E veja que 5, 10, 15, 20 minutos de investimento no teu filho já vai fazer toda a diferença. No teu neto já vai fazer toda a diferença. No teu vizinho, ajudando a vizinha, já vai fazer a diferença. Nós temos como salvar uma geração inteira da malignidade que está se levantando nesse país. Escute, por gentileza. Um dia eu fui lá pregar na Past Church, São Paulo, né? Foi muito legal, 4 cultos, quase morri. Olha aí. E agora tá com 5, né? Tá, e tem até 6, porque tem uma segunda-feira à noite também agora. Tá, então, tava 4 só no domingo aí. Sim. E eu lembro que um tempo, enquanto eu estava pregando, ou nos intervalos, a Val passou um tempo com a sua mãe, né? E a sua mãe falou muito para a Val sobre culto doméstico. Uau. Que eles faziam bastante com vocês. Eu queria perguntar, foi até por curiosidade minha mesmo, e para a galera entender como é que funcionava, porque ela falava de um culto doméstico quase que diário. Nossa, mas eu não consigo, como é que eu faço isso? Mas às vezes a gente pensa no culto, uma coisa extremamente complexa, né? Ó que fantástico, ó que fantástico. Quando a gente era bem pequeno, era sempre bem, tipo, estou pensando na palavra em inglês, bem assim, feito a mesa do que a gente, a nossa idade, sabe? Entendi. Então quando a gente era criança, adaptado, exatamente, adaptado. Desculpa, gente, é porque faz 8 anos que eu estou morando nos Estados Unidos, e aí ficam as palavras. Mas foi bem adaptado para a nossa idade mesmo. Então, quando a gente era bem pequeno, meus pais contavam a história da Bíblia, aquelas bem tradicionais, do Davi, Golias, e atuavam a história, sabe? Aí eu lembro que quando a gente... seu pai faz umas atuações. Se jogava no chão, se fingia, e todo mundo fingia ser o Davi, aquelas coisas todas.
Então era bem dinâmico, assim, né? Bem interativo. E não era muito tempo também, porque a criança também não pode, né? Não tem concentração muito longa. Mas também era um bom exercício de prestar atenção e, né, e colocar em prática tudo que meus pais já estavam nos ensinando. Então, em geral, meu pai contava uma música com violão e aí contava uma historinha pra gente. E na medida que a gente foi ficando mais velho, eu lembro que ele perguntava, tipo, ele ficava tentando pensar em uma história que a gente não tinha ouvido ainda, sabe? Aí depois, quando a gente já tinha a idade de ler a Bíblia por nós mesmos, aí era mais difícil, porque ele ficava falando. Mas aí, na adolescência, em vez de só uma historinha, às vezes a gente lia alguns versículos de Provérbios todo dia, aí a gente lia como família o livro todo de Provérbios. Mas nada muito formal, então era alguma coisa, hoje a gente tem meia hora, legal, então tá. No outro dia a gente tinha só 10 minutinhos. Dava certo, a gente não deixava... Adaptava a rotina do dia. Isso, não deixava de fazer por causa dos 10 minutos. E a gente, pessoalmente, né, tem família que talvez consegue ter um horário fixo, mas a gente não tinha um horário fixo. Às vezes era antes da gente dormir e às vezes era depois do café da manhã, sabe? Então, não tinha um horário fixo, nossa agenda era sempre diferente também, meus pais, né? Então, a gente se adaptava. Mas, aí hoje agora, tipo, até hoje a gente, todo mundo mais velho, mas meu pai realmente tenta fazer todo... não é todo dia, mas assim, pelo menos 5 vezes na semana. Ele tenta fazer um culto doméstico, então... Mas como assim? Agora com a gente em casa. Tá. Nas férias você tá... bom, férias, isso, agora que todo mundo tá junto. Todo mundo pra lá todo dia. Não. Agora que tá todo mundo junto, Né? A gente faz nossos próprios cultos domésticos separados agora, devocionais e tudo, né? Mas quando a família tá junto nas férias, aí a gente tenta continuar fazendo o culto doméstico. Mas, de novo, sempre depende do dia. Se algum dia a gente tem mais tempo, a gente acaba conversando mais tempo e tal. E aí agora, normalmente, eu e meu irmão, né? A gente fez teologia, meu irmão acabou de se formar também. E o outro tá começando a faculdade agora. Então a gente... Teologia? Não, ele tá fazendo negócios. Legal. Administração. Mas ele também gosta muito desse assunto. Então a gente acaba conversando e com isso também. Então a gente fica conversando sobre teologia. Mas os ficaram mais compridos. Ficaram intelectuais. Mas legal. É dinâmico de novo, né? A pergunta muito importante. E vocês gostavam? Eu acho que teve fases assim que a gente, eu tô cansada, eu tenho uma escola e tal, e não era uma coisa tipo que animava a gente, né? Às vezes. Mais adolescência ali, não? Mais adolescente, ou quando você já tava tipo cansado, não sei, né? Eu e meus irmãos, às vezes eu percebia que tipo, a gente tava lá. A rotina da igreja e tal. Isso. Mas eu vejo tipo, o fruto daquilo, sabe? Mesmo quando a gente não tava com vontade, a gente tem aquele exercício de estar lá. E aí, eu acho que meus pais também, eles sentiam assim, hoje tá todo mundo meio cansado e tal, eles não faziam um negócio super longo, aí era curtinho, então acabava sendo gostoso. E às vezes a gente chegava lá meio cansado, mas saía tão feliz, assim, de fazer piada, essas coisas assim, conforme a história e tudo. Então, realmente, eu acho que essa leveza e a dinâmica dele foi muito bom pra gente, né? Que interessante, né, irmãos? Um pai que ia contar a história de Davi, aí ele era o Golias, ele caía, os filhos vinham para cima dele, era o Davi. E vai, até chegar na adolescência, e aí melhora, até chegar na idade adulta. E a ponto deles morarem distante, quando se reúnem nas férias, primeira coisa que o pai faz nas férias é toda noite ter o culto familiar. Gente, que coisa linda. Então, deixa eu te ajudar agora, meu amado irmão, para a gente começar a pensar como é que nós vamos atuar, em primeiro lugar, no campo evangelístico com a geração que nós temos hoje de crianças. Escute, cada pai, cada mãe vai dizer, meu filho vai conhecer o Evangelho do Senhor Jesus. Você vai fechar nisso? Podemos confiar nesse compromisso? Sério? Então, ótimo. Hoje nós temos, além de tudo, material maravilhoso para você. Porque criança gosta de quê? De livrinhos, de imagens.
E eu acho muito interessante, mas muito interessante mesmo. Volta o slide, filho. O que não falta hoje no Brasil é exatamente isso aqui, ó. Volta lá no slide. A última página. O que não falta hoje é isso aqui, ó. Passa isso. É exatamente isso aqui, ó. Olha que lindo. É isso.